Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre mais um toco tomado. Olha, um nível de tocos. O Vasco está conhecido agora na Rússia como toco, pelo jeito. Mais um jogador que está lá na Rússia e prefere ficar na guerra do que vir para o Vasco. Olha que esse cidadão, eu nunca tinha ouvido falar, não é, eu estou falando menino não, hein? Vamos falar também, encerrado a preparação para o jogo de amanhã às 4 da tarde contra o Corinthians e São Januário. Não estaremos lá. Tudo isso tem aí um titular preservado para esse jogo. Tudo isso já salve, galera do Vascão. Mais um vídeo para o canal do Thiago Tocha. Eu te mando, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Espalha para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos teve gel. Eu choro, né? Quando está aí, seja nós, envolvo todo mundo, envolvo os colegas, envolvo todos os colegas que cobrem, até quem não cobre o Vasco, porque é chato, né? Não é a mesma coisa. Eu podia estar acomodado, né? Fazer a narração digitada no X, no Facebook. Dentro de casa podia estar feliz não, mas eu gosto de estar lá, eu gosto de a notícia estar, gosto de poder perguntar na entrevista coletiva, mas a dona CBF alegou superlotação, não estaremos lá no jogo contra o Corinthians amanhã às 4 da tarde, seja lá, que será a transmissão da TV Globo e da Premier. Bom, mais um toco tomado. Vasco tá com... vocês lembram agora eu não lembro se foi o Maurício Barbieri ou se foi o... Não, foi o Zé Ricardo, que até fez uma comparação quando ele era adolescente, na matinês, que ele não via não, tanto não, quanto ele era adolescente. Né? Chegava naquela gatinha, tomava um não, e agora o Vasco está nesse nível de cara, de gesto bonzinho. Infelizmente, os bonzinhos se ferram, né? Que leva a toco. E o Vasco levou agora do Vitor Tomera, né, que é dos Escobar da Rússia, mais um jogador que está lá no futebol russo. Eu acho que o Vasco está sendo conhecido lá, né, como um clube do não. Levou fora do Jarte, né, de Moscou pelo Nino. Na verdade, o Fluminense também levou. O Nino foi o Vasco sabe da necessidade de reforçar a zaga, fez uma proposta por 5 milhões de euros, o Fluminense cobriu, por 8 milhões o Vasco igualou, mas o Nino é titular absoluto lá. Não quis vender o seu jogador. Normal, é do jogo, eu sabia que o Vasco não tinha dinheiro, aliás. Vocês imaginaram se o Vasco tivesse dito sim? Tecnicamente não se fala que é um jogador que queria agregar muito à zaga do Vasco, mas eu falo a contradição que o Pedrinho fez na última coletiva dele com a minha pergunta, que eu fiz comparação ao Corinthians, que deve a meio mundo e mesmo assim consegue contratar, ele dizendo que não iria fazer como o Corinthians, queria contratar, mas não teria dinheiro para pagar. Baseado no balanço, no último balanço, com a qualidade do Nino não se discute, eu acho um bom jogador, mas baseado na saúde financeira do balanço do Vasco, eu acho que não teria dinheiro para contratar o Nino.
infelizmente, é o fato. Eu queria aqui falar, poxa, o Vasco com a grana que tem no contrato Messi, com a grana que tem no contrato, sabe, o Cristiano Ronaldo, uns craques lá do Paris Saint-Germain, eu queria. Mas a realidade é essa, eu não estou atacando conta A, conta B, portal A, comunidade B, não. Cada um tem a sua fonte. Então, o que me deixou chateado é que teve gente acreditando em uma única fonte, que como fosse verdade absoluta, sendo que eu, vários outros colegas, vimos que não era bem assim. Bom, cada um acredita em uma coisa, né? Se quem sou eu não sou uma espécie de Deus, nem tenho a procuração de Deus para impor a alguém que deve acreditar, que não deve acreditar. Bom, e encerrado a preparação para o jogo contra o Corinthians amanhã em São Januário, será a transmissão da TV Globo aberta e da Premier, né, que pertence ao Grupo Globo. Ou seja, o Grupo Globo vai dominar a transmissão de Vasco Corinthians. Ainda não sei quem é o narrador da partida e nem quem vai comentar, mas será na Globo. E para esse jogo, o técnico Fernando Diniz resolveu preservar o Paulo Henrique, que está com um incômodo na coxa, e com isso o Pumita será o titular da lateral direita. No jogo passado, o PH, né, eu não estou falando contra o Santos 6-0 contra o Santos, não, 6-0 contra o Santos, o Paulo Henrique esteve presente. Mas sim, na viagem para Caxias do Sul contra o Juventude, na derrota de 2-0, ele sentiu uma indisposição estomacal e foi preservado também. E o titular foi o Pumita. Agora, esse cômodo na coxa, que ele vai ser preservado, o Paulo Henrique será preservado para o clássico de quarta-feira contra o Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E a dúvida, que a gente só vai saber minutos antes da partida, quem será companheiro do Ryan e do Nuno Moreira no ataque? Vai ou DVD? Boa parte da torcida que é o DVD devido em 6-0 contra o Santos, esquecendo até que o Santos foi de peito muito aberto. Eles acharam que ele ia golear o Vasco, mas tomaram goleada. E estão jogando com o artilheiro do time para mim. Eu não consigo entender isso. Mas o resto da equipe é que o torcedor já conhece. O provável time do Vasco, o Joaquim, Pumita, Freitas, Hugo Moura, sim, Hugo Moura ainda sem zagueiros confiáveis, né, que o Fernando Diniz confie, Hugo Moura e Lucas Pinto. Saí, que retorna à equipe, Ryan, Faes ou DVD, deverão ser esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá em Cincinnati. É isso, galera. Até o nosso pré-jogo às 7 da manhã com Vasco e aí ia falar Santos. Aquela goleada com o Santos foi uma surpresa tão agradável que não saiu da nossa cabeça. Até amanhã às 7 da manhã com o pré-jogo Vasco e Corinthians. Às 3 da tarde, análise rápida da escalação. Durante o intervalo, análise rápida do primeiro tempo. E depois repercutir tudo o que rolar lá em São Januário. Até mais.